Bem, a Simone Weil diz que a atenção é a forma mais rara e pura de generosidade. Uma atenção desse tipo, uma atenção que abra a nossa mente para a realidade, para os múltiplos aspectos de um texto, uma atenção assim é quase uma clarividência. E ela permitirá que a nossa leitura seja uma impregnação completa, seja uma verdadeira transfusão. Uma leitura deste tipo, ela nos dará talento. Uma leitura assim, ela nos mostrará a essência dos estilos, o tom de cada escritor, a sua forma de sensibilidade, o seu processo de criação, de composição do texto. Uma atenção desse tipo, ela realmente nos permite encontrar a beleza. Mas o importante, não se esqueçam, ler com método, tomando notas. O crítico literário Álvaro Lins, um dos melhores críticos brasileiros, ele dizia sobre esse sistema de leitura: muitos dos nossos estudos e leituras são mal aproveitados por falta de método. E recomendava a si mesmo voltar a ler certos autores fundamentais, como Bergson e Proust, com o lápis na mão e o caderno nas pernas. Dominar a preguiça, sufocar o gosto das evasões para livros mais agradáveis, porque mais fáceis. Não deixar-se vencer pelo simples prazer da leitura como um diletante. Mas, ao mesmo tempo, é importante que nós não nos enganemos. Ler é uma aprendizagem para a vida inteira. O Ítalo Calvino diz com acerto: um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E se um clássico é interminável, o que podemos dizer da leitura? Aprender a ler é a mais difícil das artes, dizia Goethe. E dizia isso no fim da vida. E ele completava: dediquei-me por décadas a essa tarefa e não posso me dar por satisfeito. Então a leitura deve ser vagarosa, refletida e total. Nós devemos avançar gradualmente no conhecimento de um autor. Devemos buscar, por meio da atenção, uma impressão total que se torne parte de nós. De tal maneira que a leitura não impregne apenas as nossas ideias, mas a nossa vida inteira. E não devemos ter preguiça de reler. O Albalá dizia com muito acerto: a leitura repetida é a pedra filosofal do talento. Bem, mas já que nós falamos aqui do Ítalo Calvino, eu quero terminar lembrando um trecho do seu livro 6 Propostas para o Próximo Milênio. Esse livro é um conjunto incompleto de conferências que o Calvino deveria proferir na Universidade de Harvard. Mas, infelizmente, ele faleceu antes disso. Ficou faltando a última conferência. E a sua esposa, então, reuniu as 6 primeiras, ou as 5 primeiras, e publicou o material.
E numa dessas conferências o Calvino fala sobre a exatidão. Né? E na opinião dele, a linguagem parece ser sempre usada de modo aproximativo, né? De modo casual, né? De maneira descuidada. Né? Ele diz que ele tenta se livrar disso quando escreve. Né? Então ele corrige cada frase tantas vezes quanto achava necessário, né, para chegar a um resultado que elimine a insatisfação. Né? E ele fazia isso por quê? Porque para ele, né, a literatura deve ser a terra prometida em que a linguagem se torna aquilo que na verdade deveria ser. Mas, com absoluta razão, o Calvino afirma que uma epidemia pestilenta atingiu a humanidade em sua faculdade mais característica, que é exatamente o uso da palavra. Nessa conferência, ele diz que há uma perda de força cognoscitiva, há um automatismo que pretende nivelar a linguagem em fórmulas genéricas, anônimas, abstratas. Né? Um automatismo que dilui os significados, que embota a expressividade da linguagem. Né? E, claro, o Calvino lamenta, né, esse estado de coisas. Por quê? Porque para ele a palavra ela associa o traço visível à coisa invisível, à coisa ausente, né? À coisa desejada ou temida, como uma frágil passarela improvisada sobre um abismo. Né? Pois bem, meus amigos, ler é a aventura de cruzar essa frágil passarela. Né? Abaixo de nós sempre haverá o abismo. Né? O abismo do cansaço, da incerteza, da preguiça. Né? Mas não tenham medo. Né? Cruzem a passarela. Cruzem a passarela repetidas, incansáveis vezes. Né? O mundo da leitura nos oferece o que pode haver de melhor. Por quê? Porque os grandes escritores, eles mantêm o seu olhar preso no infinito. Né? Os grandes escritores falam da nossa peregrinação entre as coisas finitas, né? Mas numa forma, né, numa linguagem que não quer apenas obedecer a modismos, né? Numa linguagem que se desprende das coisas finitas. Né? Esses grandes escritores, eles nos oferecem obras que arrancam as coisas das sombras em que elas vivem. Né? Obras que produzem prazer intelectual, né? Mas que também revelam o que o senso comum esconde. Obras que, inclusive, não desprezam os aspectos metafísicos da nossa existência. E então, quando nós nos encontramos com esses escritores na solidão da nossa casa, né? Quando nós fechamos o livro depois de horas dedicados à leitura, nós temos certeza de que, como dizia o Henri Marrou, a linguagem rompe o círculo encantado da solidão. Um leitor, meus amigos, nunca está sozinho. Muito obrigado.